Olá, estamos começando mais um broadcast nas redes, o programa de entrevistas da Agência Estado. Eu sou Eduardo Laguna, repórter do broadcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema aqui vai ser a agenda de transição verde, ou seja, a agenda em direção ao país, uma economia que trabalha para neutralizar as emissões de carbono, que busca ser mais inclusiva, ou seja, um país que tenta crescer e, ao mesmo tempo, ser sustentável. Antes de tudo, eu quero convidar vocês a se inscrever em nossos canais, nas redes sociais. Peço também para vocês já deixarem aí o like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente recebe aqui o Guilherme Xavier, ele é sócio da Oliver Wyman, e a gente também recebe a Alessandra Cardoso, que é especialista na área ambiental do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que vai participar com a gente online de Brasília. Então, Alessandra, Guilherme, sejam bem-vindos. Obrigado, Edu. Obrigado, Alessandra. Bom, vamos lá. A gente agora tem uma agenda estratégica de transição climática, que é uma agenda inspirada ali nas agendas que também já acontecem nos Estados Unidos e na Europa, só que com muito menos recursos do que essas economias ricas. Então, para começar, Guilherme, eu queria que você falasse quais são as prioridades que o Brasil deve ter nesse momento para financiar essa agenda. A gente vê que o governo está investindo em mercado regulado de carbono, green bonds, né? Também uma ênfase em biocombustíveis. Você acha que é um bom começo essa agenda? Certo. Bom, Eduardo, em primeiro lugar, acho que você falou num ponto que é muito importante, né? De fato, o que a gente tem hoje, acho que a Alessandra depois vai comentar isso com mais propriedade do que eu, em termos de folga dentro do nosso orçamento, a nossa capacidade de investimento é muito menor, tá? Por outro lado, é importante, quando a gente olha, que você mencionou tanto o Green Deal quanto o movimento nos Estados Unidos, o IRA, a questão do investimento público ela é uma parcela muito pequena do que realmente é o investimento necessário para fazer a transição. Então, você pega o IRA, que são, sei lá, 400 bilhões de dólares, você pega a parcela do Green Deal, que são 500 bilhões, a gente está falando de 3%, 4% do PIB desses países, né? Então, assim, é uma parcela muito... Assim, é uma parcela importante, né? Mas não é ela que está fazendo, não é o governo que está fazendo o investimento necessário. É o setor privado e, obviamente, a sociedade, que é quem compra os produtos, né? Então, no caso brasileiro, não vai ser diferente. É importante que o governo finalmente tomou essa agenda, porque a gente teve até então muita dubiedade até o governo passado, e esse governo falou, não, a gente precisa. Porque todo mundo fala que o Brasil tem uma oportunidade muito grande, né? A gente pode ser um hub de soluções, mas o que a gente tem hoje é uma solução que foi feita, uma situação que foi criada no passado por causa de todo o investimento que a gente fez em hidrelétricas, a criação da Embrapa, e programa do PROALC e assim por diante. Então, a gente hoje realmente tem uma situação muito favorável, mas é preciso sim que a gente tenha algum direcionamento, algum posicionamento do governo na forma de política, na forma de investimento, na forma de direcionar a cadeia e assim por diante, tá? Então, eu acho que é muito importante esse movimento que o governo está fazendo. Eu acho que demorou um pouquinho, a gente tinha uma expectativa que várias dessas ações já tivessem sido anunciadas antes, mas a gente tende, é o tempo político, e eu acho que o caminho está certo, tá? Então, quando a gente fala em mercado de carbono, é uma coisa que a gente já devia ter há muito tempo. O mercado de carbono era importante para você precificar essa externalidade e, com isso, direcionar as ações tanto da sociedade quanto das empresas do próprio governo. A questão do Green Bond tem muito capital internacional que vai migrar para essas economias verdes, para esses investimentos sustentáveis. Se fala que só na Europa são algo em torno de 5 trilhões de dólares disponíveis. Então, a questão do Brasil participar desse movimento de captação de Green Bonds é muito significativa, é uma sinalização importante. E, obviamente, a questão toda de arcabouço regulatório que está sendo pensado, acho que são questões bastante importantes. Então, eu vejo com muito bons olhos e muito importante. Só ressaltando, não é o governo quem vai fazer a transição, é o setor privado e o governo alavancando através de boas políticas, de investimentos bem feitos,
que o setor privado vai fazer. O governo tem que dar as condições para atrair o investimento privado. Isso, o governo tem que ajudar na parte do de-risking das operações, o governo tem que identificar aqueles setores que precisam de algum apoio do ponto de vista seja de investimento realmente, seja de subsídio, seja de exceção tarifária, assim como os governos americanos, o governo europeu, a China, como os países estão fazendo isso. O Brasil ainda não tinha essa política. Acho que ele está no caminho certo para fazer essa política. É isso, Alessandra, os recursos no orçamento público são muito limitados mesmo para essa agenda? Eduardo, na linha do que o Guilherme estava falando, eu acho que os desafios de fato são enormes e a gente vê esse governo com uma posição, né, uma narrativa, uma posição muito mais firme e assertiva, ou firme e assertiva diferente do governo passado em relação a esse tema do meio ambiente, das mudanças climáticas, e agora com esse processo aí que ainda a gente vê que está bem inicial, que é essa discussão do que de fato seria uma transição ecológica e qual é o papel do governo brasileiro nesse processo. A gente entende que o papel do governo é central, não só continua sendo central e é fundamental para retomar a política de meio ambiente que foi destruída no governo passado. Então, a gente tem desafios aí que são desafios ainda da década de 80, 90, que é implementar uma política ambiental que na legislação ela é muito boa, reconhecida internacionalmente como uma legislação assertiva, uma legislação arrojada, mas ela de fato nunca foi implementada como deveria. E no meio do caminho tiveram várias outras medidas que acabaram tornando aí esse arcabouço de política ambiental importante, mas muito longe de ser ainda implementado. E agora a gente tem o desafio que é urgente das mudanças climáticas, que já é lidar com perdas e danos, com eventos extremos climáticos. Então a gente vê uma agenda que precisa ganhar mais corpo, mais objetividade dentro do governo, e a parte do orçamento é fundamental, porque quando a gente olha o orçamento, seja para meio ambiente, para clima, a gente não vê essa adesão, do ponto de vista da narrativa, na objetividade do orçamento público, que é de onde, de fato, vai sair o recurso, e nem mesmo das fontes fora do orçamento, mesmo o Guilherme estava falando, né, das emissões de título soberano, green bonds, a gente vê aí uma estratégia de captação no Fundo Clima, mas ainda está longe de se ter uma visão mais estratégica de para onde devem ir esses recursos, que são muito necessários, aí todo mundo diz os estudos da ordem de 2% do PIB, enquanto, na verdade, os investimentos para a transição não alcançam hoje 0,16%. Então, assim, o desafio é gigante. A gente entende que existe perspectivas, possibilidades de financiamento pelo orçamento público e também fora do orçamento público, mas é preciso ter uma estratégia de governo e uma regulação muito firme para que esses recursos cheguem onde deveriam de fato chegar, onde devem de fato chegar. Sobre investimentos, a conta que eu vi da Oliver Wyman é de R$1 trilhão em descarbonização até o fim dessa década. É isso mesmo? Esse número foi atualizado? E quais são os setores que mais vão precisar de investimento nos próximos anos? Tá certo. Então, esse número que a gente apresentou foi até um estudo que a gente fez junto com o World Economic Forum, justamente tentando entender quais eram os gaps de financiamento, né, para a questão da descarbonização da economia verde. Na verdade, esses números, que são cerca de 200 bilhões de dólares, ou R$1 trilhão, nos próximos 5, 6 anos, eles apontam dentro daqueles setores que estão envolvidos diretamente em descarbonização. Estão falando de agricultura sustentável, estão fazendo de bioenergia, hidrogênio verde, biocombustível. Então, o que a gente chama de verde, aqueles investimentos verdes que já estão, de certa forma, direcionados a uma menor intensidade de carbono. E esses são investimentos que, de certa forma, estão sendo anunciados pelas empresas, pelo governo. Então, é uma somatória daquilo que o mercado e o governo está dizendo que é preciso investir. Provavelmente, esse número é muito maior do que esse. Tá? Então, eu diria que esses 200 bilhões de dólares, R$1 trilhão, quase que o business as usual, né, daquele que é o processo de descarbonização. Mas quando você vê outras economias que, de certa forma, podem até estar mais atrasadas em termos de transição energética, essa é a grande vantagem do Brasil. Transição energética que a Europa, os Estados Unidos estão buscando fazer, a gente já fez. Transição energética no Brasil é diferente de transição energética no norte global. Mas esses países estão, de fato, fechando esse gap. Então, a gente tem hoje uma posição,
Esses países estão, através de investimento público e privado, fechando o gap e, claramente, se a gente não tiver uma retomada desse protagonismo, a gente vai perder essa posição. Então, esses 200 bilhões assim, é o mínimo necessário, vamos dizer assim. Mas se a gente quiser realmente manter vantagens competitivas e realmente ser esse hub de soluções verdes, talvez o número seja até maior do que esse. E de onde vem esse dinheiro? Essa é a grande questão. Como a gente falou, como a própria Alessandra falou, vai vir uma parte do governo, mas o governo tem todas as restrições fiscais, então vai ter que ser uma combinação de capital internacional, de capital privado, capital público local, uma combinação para que a gente possa fazer as apostas certas, né? Acho que, somente quando a gente tem escassez de recursos, a gente não pode errar. A gente tem que ser muito, muito preciso naqueles setores que a gente vai priorizar, nos investimentos que a gente vai fazer, na forma como a gente vai fazer e o que a gente vai entregar para a sociedade brasileira. Olhando para os compromissos ambientais que foram assumidos no Brasil até 2030, Uhum. pelo fato de o Brasil já ter uma matriz energética limpa, renovável, isso já coloca o Brasil numa posição bem confortável para atingir os objetivos até 2030. E queria que vocês falassem também, e pós-2030, porque a gente tem compromissos aí assumidos até 2050 de neutralizar as emissões. Ainda tem muito trabalho para ser feito aqui no Brasil? Tá. Bom, a Alessandra pode depois me complementar, Alessandra, mas, Eduardo, essa questão de 2030, todo mundo fala, o Brasil tem condição de ser um dos primeiros países do mundo a atingir as suas metas de 2030. Por quê? Porque realmente a gente tem uma situação muito confortável. O nosso grande desafio é a questão do desmatamento. 40%, 50% das nossas emissões, da nossa NDC, tem a ver com desmatamento. Mais ou menos 30% tem a ver com a agricultura, do qual grande parte é a questão da pecuária. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, tratar desmatamento zero, a gente já está muito próximo do NDC. Tem um estudo do Talanoa, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostra isso. São vários cenários que foram traçados, né? E se você realmente conseguir implementar essa política de desmatamento zero, desmatamento ilegal zero, e tratar da agricultura, fazer o investimento, migrar parte do investimento que é feito em agricultura tradicional, plano safra, em plano ABC, você consegue em 2030. Como você falou, o desafio e depois de 2030? Porque aí vem as outras, aí vem a parte de transporte, né, onde a gente depende, obviamente, de biocombustível, eletrificação de frota, uma série de alternativas, a gente depende de tecnologia de captura de carbono, a gente depende de hidrogênio. Então, a partir de 2030 até 2050, a curva é mais difícil, tá? Não só para o Brasil, como para o mundo, tá? Hoje, o que a gente tem de tecnologia para atingir 2030, a gente está falando, então, de solar, eólica, biocombustível, ele já garante isso. Agora, para 2050, é diferente, porque a gente depende de tecnologias que ainda não têm escala, a gente depende de tecnologias que ainda não estão maduras tecnologicamente, então tem uma questão de maturidade tecnológica, então tem um desafio muito grande. E aí, inclusive, um papel importante do governo, que é a questão da pesquisa, né? Ou seja, se a gente está hoje onde a gente está, como eu falei, é porque lá atrás a gente investiu, por exemplo, numa empresa chamada Embrapa, onde a gente desenvolveu tecnologia para a agricultura. A gente precisa continuar investindo, tá? Obviamente, não é só o Brasil, essa tecnologia vai vir de plataformas globais, mas a gente precisa garantir que a gente vai ter tecnologia em escala e maturidade suficiente para fazer isso. Alessandra, você gostaria de complementar aí sobre as metas do Brasil para 2030? E, se possível, eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o projeto de mercado regulado de carbono, que avançou, mas para avançar precisou de um acordo com a bancada do agro, né, que retirou o agronegócio da regulamentação, sendo que, como o Guilherme citou aí, o problema do desmatamento, né, é central na questão das emissões no Brasil. Como que você vê aí a saída do agro da regulamentação do mercado de carbono? Eu acho que é importante partir dessa visão da especificidade do Brasil nesse cenário climático e os desafios de mitigação. De fato, a gente tem essa matriz renovável, principalmente matriz energética renovável por conta da entrada das hidrelétricas antes da década de 60, 70 e mais recentemente por conta da entrada das renováveis, principalmente as eólicas, principalmente no Nordeste. E eu acho que esse tema é um tema que nos traz aí o desafio, nos traz o desafio
de pensar a questão das emissões, sim, é fundamental equacionar emissões, é fundamental que a gente faça um esforço nacional, global, planetário, para evitar o desastre climático iminente, mas a gente também não pode reduzir tudo à questão do carbono. Então, eu acho que esse exemplo da matriz elétrica ele é muito importante, porque a gente tem que equacionar, junto com a questão das emissões, uma série de questões de direitos sociais, territoriais, de salvaguardas. Então, esse é um tema que foi muito presente no debate sobre as hidrelétricas na Amazônia na década de 80, 90, e também no período do PAC, e que volta agora com essa outra dimensão. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, a gente trazer para o debate a questão da necessidade de descarbonizar a economia, de ter uma matriz energética mais limpa, mas fazer isso equacionando junto questões que são do século passado e são de uma trajetória de longo curso e que não foram equacionadas, inclusive direitos territoriais, inclusive a proteção do meio ambiente. Então, acho que é fundamental que a gente coloque ao lado e no mesmo peso do debate da questão das emissões e da transição energética, transição ecológica, o tema dos direitos ambientais, socioterritoriais. Por quê? Porque senão a gente não enfrenta, inclusive, o outro grande problema que o Guilherme mencionou, que é a questão do desmatamento na Amazônia e a questão das emissões, inclusive, do setor de uso da terra, da pecuária, principalmente, que na base tem o quê? Tem um desrespeito e uma tentativa de avanço sobre direitos sociais territoriais, principalmente na Amazônia. A gente está vendo aí toda a discussão do marco temporal. Então, como são questões que deveriam já ter sido superadas e que não podem ser minimizadas em função de um debate sobre a questão das emissões. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando isso traz o desafio do financiamento, a gente tem que pensar no financiamento para descarbonizar a economia, mas temos que pensar em paralelo e com o mesmo grau de importância no financiamento para reconhecer territórios indígenas, para fazer gestão de unidades de conservação, porque esses territórios são os territórios que mais preservam. E do lado do agronegócio, respondendo um pouco a sua pergunta, a gente vê com bastante preocupação, porque é um mesmo movimento, da mesma forma que o agronegócio resiste, inclusive, implementar a regulação ambiental, que é o Código Florestal, que estabelece limite de desmatamento, que estabelece a necessidade de uma regularização ambiental. Agora a gente vê de novo o agronegócio dizendo que a legislação e as regras não devem servir para eles. Então, é um movimento, claro que o agro ele tem muitas nuances, né? Não é um bloco monolítico, mas é uma parte ainda do agro muito dominada por interesses políticos e muito representada na bancada ruralista, que acaba trazendo essa perspectiva, inclusive, de retrocesso nesse sentido, né? Que, claro que você tem que discutir a regulação do mercado de carbono, com participação dos atingidos, da sociedade em geral, mas você não pode deixar o principal setor, que é o setor de uso da terra e que é responsável pelo desmatamento, de fora dessa discussão. Então, eu posso complementar em cima do que... Acho que a Alessandra tocou num ponto muito importante, assim. De novo, o que a gente tem de situação hoje não foi uma situação pensada há 40 anos atrás para a gente chegar hoje como uma matriz verde. Era questão de segurança energética, e ao tomar essas decisões, que eram de cunho estratégico e muito econômico, de fato, uma série de questões sociais foi completamente ignorada, né? A gente viu isso claramente, como a Alessandra falou, em alguns dos empreendimentos que foram feitos principalmente na Amazônia, realocação de populações, etc e tal. É interessante que hoje essas coisas são realmente interrelacionadas, quer dizer, hoje você não... assim, e isso é um pouco o caminho que tem se tomado, de que você hoje, ao tomar essas decisões de meio ambiente, você não pode ter um colateral, um dano colateral, e você tem que respeitar as salvaguardas. Então, a própria taxonomia que está sendo hoje também, que é uma das iniciativas do governo, e que está sendo apoiado pelo setor produtivo e privado, ela coloca esses 3 critérios. Quer dizer, primeiro, ela é uma taxonomia que fala não só de questão climática, ambiental, mas de social. Então, vão ser colocados ali quais são os investimentos que são considerados sociais, para que você possa marcar e considerar aquele financiamento, evitando o greenwashing, assim por diante, né? Então, essas coisas hoje já são bastante interrelacionadas e precisam ser. Não foram no passado e precisam ser. Então, realmente é muito importante isso. A questão do agronegócio, para mim, em relação ao mercado de carbono, assim, o que é o mercado de carbono? É um instrumento onde você começa a levar em consideração uma externalidade, que é o carbono, que antes você não tinha, né? E, na verdade, se você considerar
pare a pare, quer dizer, o setor agropecuário brasileiro, tirando a questão do desmatamento, que tem que ser combatido e o Código Florestal tem que ser respeitado, não há outra alternativa. Mas se você pensar do ponto de vista da intensidade de carbono do setor agropecuário brasileiro, eu estou falando de agricultura e estou falando de pecuária também, e comparar com a Europa e os Estados Unidos, nós já temos uma pecuária, inclusive pecuária, e uma tirando o desmatamento, quer dizer, no desmatamento, você tem desmatamento zero, e você realmente tem uma pecuária que usa pastagens que estão sendo requalificadas, reaproveitamento de áreas degradadas, uma agricultura que não expande a sua fronteira, porque a gente já tem muita área arável no país. Mas se você realmente pensa nessa agricultura, com as técnicas que a gente tem hoje, tanto de integração lavoura-pecuária, de plantio direto, ou seja, todas aquelas técnicas já estão no plano ABC, a gente hoje já tem uma agricultura e uma pecuária de mais baixa intensidade do que na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, isso é favorável para a gente. No limite, a gente passa a ser até mais competitivo do que a gente já for se você tem essa externalidade lá fora. Só que essa externalidade não existe. O mercado regulado na Europa não considera agricultura, os Estados Unidos não consideram agricultura. Então, o grande problema é, de fato, neste momento, e eu sou a favor de que a agricultura tenha um mercado de carbono, e eu acho que o setor agrícola moderno vê isso como uma oportunidade. Mas tem uma questão do timing, quer dizer, eu preciso que seja uma regra global, porque senão eu acabo tendo aqui um ônus e não o bônus que eu tenho de ser. Então, acho que essa é uma questão para a gente levar em consideração. Tá? Como a Alessandra falou, tem que participar, o setor tem que se modernizar, as questões sociais, ambientais têm que ser levadas em consideração, e se a gente conseguir fazer essa integração, eu acho que a gente, de novo, a gente passa a ser protagonista e a gente passa a estar na vanguarda desse movimento. Guilherme e Alessandra, o tema é super interessante, mas infelizmente eu tenho que já caminhar para o fim desse bate-papo muito legal que a gente está tendo aqui. Só que como uma pergunta final, para vocês colocarem os comentários finais, queria colocar as vantagens que o Brasil tem em investir nessa agenda. O que o Brasil tem a ganhar em investir na transição e o que tem a perder se adiar muito mais tempo aí essa transição. Acho que é fundamental, é uma agenda urgente, o Brasil tem todo um potencial. A gente, no INESC, a gente tem discutido muito isso, assim, como que a gente tem que avançar como país, como sociedade, e por isso a importância de ter um Estado, uma regulação e também recursos públicos, para a gente equacionar a questão das emissões e equacionar essa injustiça ambiental, territorial, social, que tem inclusive conotação de racismo ambiental muito evidente. Então, acho que a gente tem uma oportunidade histórica o Brasil tem um papel fundamental no cenário global, não só pela importância da Amazônia, mas pela postura do governo brasileiro, né, de liderar, inclusive, um debate mundial sobre isso. A gente está rumo aí à COP30, tem desafios enormes, não para 30, mas a gente tem que começar a caminhar, né, desde ontem, e equacionar as questões ambientais, sociais, de desigualdade em paralelo com as questões de emissões. Então, acho que o Brasil tem todas as condições. Quando a gente fala, o dinheiro é pouco, tem questões de amarras fiscais, tem. De fato, a agenda ambiental ela conta com pouco espaço dentro do orçamento brasileiro. Eu acho que essa é uma questão, e é uma decisão política, não é só uma restrição fiscal simplesmente porque a restrição é por órgão, é por poder, não é por agenda. Então, o Brasil tem que colocar essa agenda ambiental no mesmo patamar de importância que ele coloca no discurso, também no orçamento público. E a gente também tem um desafio de financiar uma transição de uma forma que a gente também desincentive, do ponto de vista de incentivos, subsídios e uma série de renúncias, os setores que são intensos em carbono e que emitem muito, e a exemplo do setor do petróleo. Então, queria deixar um pouco esse recado que a gente tem muitos desafios, e um deles é equacionar o desafio do financiamento climático e do financiamento para a transição, equacionando, por outro lado, a questão dos enormes subsídios e incentivos que são dados aos setores que poluem, aos setores que emitem muito carbono, e principalmente eu estou falando mesmo do setor de petróleo, e a gente tem que conseguir fazer essa discussão de transição, inclusive da questão da expansão da produção de petróleo no Brasil, porque no final das contas, isso não contabiliza tanto as nossas emissões,
na nossa matriz energética, na nossa matriz elétrica, mas isso é um tema e uma agenda fundamental, porque o Brasil é um ator na geopolítica do petróleo e nós estamos falando que o mundo precisa parar de emitir para as emissões oriundas do setor de fósforo. Então, o Brasil tem que se colocar nessa agenda também de enfrentamento à transição desse papel que ele tem hoje de grande produtor de petróleo mundial, e isso não tem como mais fugir desse debate. De fato, eu acho que é isso. O Brasil tem oportunidades que a gente tem que aproveitar e tem desafios. Assim, do ponto de vista de desafio, talvez até reforçando essa questão do social, assim, tem dois grandes setores. Uma vez resolvida desmatamento, agricultura, os próximos setores que são os mais emissores são saneamento, waste, né, que a gente tem um déficit absurdo, então a gente realmente precisa investir em saneamento do lado social e do lado ambiental. A quantidade de emissões é muito significativa nesse setor. Estamos falando de resíduos sólidos, resíduos líquidos, e a própria questão do transporte, né? A gente tem mega cidades, a gente tem cidades gigantescas onde, basicamente, a gente usa óleo diesel, né? Então, a gente não tem transporte de massa, a nossa rede, o nosso transporte urbano sobre trilhos é muito limitado. Então, sim, realmente tem áreas que são extremamente importantes para a gente avançar na questão das nossas NDCs e, ao mesmo tempo, são muito importantes do ponto de vista social. Então, acho que a gente precisa de ter um tratamento específico, né? A nossa indústria já tem obviamente, a gente tem setores industriais que também não são tão bons assim. Posso falar sobre siderurgia, a gente já tem indústrias siderúrgicas com tecnologia muito atrasada, então a gente está ainda numa curva de intensidade muito alta em relação ao mundo, mas eu acho que a indústria já se beneficia de alguma forma e vai ter seu papel. Mas esses investimentos mais em transporte, saneamento, acho que são fundamentais para a gente continuar tendo essa questão de justiça social, justiça climática e avançar, construindo um país onde a nossa sociedade possa, de fato, usufruir daquilo que é importante. Maravilha, Guilherme, Alessandra, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês para bater um papo com a gente sobre esse tema super importante nesse momento. Agradeço também a audiência, reforço o convite para você acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Se você curtiu essa conversa aqui, como eu curti, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo broadcast nas redes.